Você já se pegou em algum momento olhando para a sua conta bancária e pensando que o dinheiro parece escapar pelos dedos, como areia que escorre entre as mãos? Talvez você tenha sentido o peso de uma preocupação constante, uma ansiedade que parece não ter fim, mesmo quando consegue pagar as contas ou manter um emprego. É como se, no fundo, a sensação de escassez estivesse sempre presente, lembrando que o suficiente nunca é realmente suficiente. Nesse cenário, a busca por estabilidade financeira se torna uma batalha diária, uma luta silenciosa contra a insegurança, a dúvida e a sensação de impotência. E mesmo assim, muitas vezes, essa busca é marcada por uma frustração constante de não conseguir alcançar o que se deseja, de não ter o controle absoluto sobre a própria vida financeira. Mas, e se existisse uma maneira de olhar para tudo isso de uma perspectiva completamente diferente? Uma maneira de transformar essa luta incessante em uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento e de verdadeira liberdade? É nesse ponto que entra a figura de Marco Aurélio, um imperador romano que, apesar de viver em um mundo de riquezas e poder, deixou um legado que transcende sua época. Lições de como viver com menos, de aceitar o que não podemos mudar e de encontrar paz mesmo nas circunstâncias mais adversas. Sua história, muitas vezes vista como distante ou irrelevante para o homem comum, na verdade traz ensinamentos poderosos para quem tem pouco dinheiro, para quem sente que a escassez define sua existência. A essência dessas lições não está na quantidade de bens materiais que acumulamos, mas na maneira como escolhemos encarar a vida e as dificuldades que ela nos apresenta. Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira riqueza está na nossa mente, na nossa capacidade de controlar nossos pensamentos e emoções. Ele nos mostra que mesmo diante de um mundo que insiste em impor limites e dificuldades, podemos encontrar uma liberdade interior que nenhuma circunstância externa consegue tirar de nós. Nesse contexto, o minimalismo estoico surge como uma filosofia prática, uma maneira de simplificar a vida, de reduzir o desejo por aquilo que não precisamos e de focar naquilo que realmente importa. A nossa paz de espírito, a nossa integridade e o nosso autocontrole. Imagine uma vida onde as preocupações financeiras deixam de dominar seus dias, onde o fato de não ter dinheiro sobrando não significa que você está condenado a uma existência de frustração e insegurança. Pense na possibilidade de, ao invés de gastar energia tentando controlar o que está fora do seu alcance, as flutuações do mercado, a opinião dos outros ou as circunstâncias imprevisíveis, você canaliza essa energia para fortalecer seu interior, para desenvolver uma mente resiliente e um espírito tranquilo. Essa mudança de perspectiva pode parecer um grande desafio, especialmente quando a pressão social e as próprias limitações financeiras parecem empurrar você numa direção oposta. Mas, na verdade, ela é o primeiro passo para uma transformação profunda. Porque, no fundo, a questão não é quanto dinheiro você tem ou acha que não tem, mas como você escolhe viver com aquilo que possui. É aí que as lições de Marco Aurélio entram com força total. Ele nos ensina que a felicidade não depende de bens materiais, que a liberdade verdadeira nasce da aceitação e do domínio de si mesmo. E mesmo que sua realidade hoje seja de escassez, essas lições podem lhe oferecer uma nova visão, uma nova força. Uma força que vem de dentro, que não pode ser tirada por qualquer crise ou por qualquer chefe que cobre resultados, por qualquer pessoa que tente diminuir sua autoestima ou por qualquer problema financeiro que pareça insuperável. Essa é a essência da jornada que vamos trilhar. Não se trata de uma promessa de riqueza instantânea ou de uma fórmula mágica para enriquecer rapidamente. Trata-se de uma transformação profunda, de uma mudança de mentalidade, de uma forma de enxergar o mundo e a si mesmo sob uma nova luz. Porque no final,
O verdadeiro minimalismo estoico não está na quantidade de coisas que possuímos, mas na qualidade do que somos capazes de cultivar internamente. E para isso, as lições de Marco Aurélio são mais atuais do que nunca. Elas nos convidam a abandonar as ilusões de controle absoluto, a aceitar com coragem aquilo que não podemos mudar e a focar na única coisa que realmente podemos moldar: nossa postura diante da vida. E ao fazer isso, descobrimos que mesmo com pouco, podemos ser mais ricos do que jamais imaginamos. Ao refletir sobre o verdadeiro significado de simplicidade, é fundamental entender que ela não se limita ao aspecto superficial de eliminar objetos ou evitar despesas supérfluas. Minimalismo, na sua essência, é uma atitude de desapego profundo das superficialidades que a vida moderna impõe, um exercício constante de discernimento entre o que realmente importa e o que é apenas ruído. Pense na vida como um rio que flui. Quanto mais carregamos de lixo, de distrações, de desejos vazios, mais dificultamos a correnteza natural da nossa existência. Ao limpar esse lixo, mesmo que lentamente, permitimos que a água siga seu curso com mais leveza, mais clareza, mais autenticidade. Assim como Marco Aurélio aconselha a não nos apegarmos às opiniões transitórias do mundo, também devemos aprender a filtrar aquilo que realmente pesa em nossa alma, eliminando o excesso que nos impede de enxergar com nitidez o que é essencial. Outro ponto que merece atenção é a relação entre autossuficiência e o despertar do contentamento genuíno. Quando reduzimos nossos desejos ao mínimo necessário, somos obrigados a confrontar nossa dependência de fatores externos para nos sentirmos completos. Essa dependência muitas vezes se manifesta na necessidade de aprovação, no desejo de status, ou na busca incessante por bens materiais como uma forma de validar nossa existência. Contudo, o ensinamento de Marco Aurélio revela que a verdadeira autonomia nasce de dentro, de um entendimento profundo de que nossa paz não deve depender das circunstâncias externas. Se, por exemplo, você se depara com uma situação de escassez financeira, ao invés de cair na armadilha de ressentimento ou de uma sensação de derrota, pode usar esse momento para reforçar sua autossuficiência emocional. Perceba que o que realmente faz a diferença não é o quanto você possui, mas a sua capacidade de encontrar satisfação no que é simples, na rotina diária, na gratidão silenciosa pelas pequenas conquistas. Avançando ainda mais, é importante explorar a conexão entre disciplina e liberdade no contexto do minimalismo estoico. Muitas vezes associamos liberdade à ausência de restrições, mas Marco Aurélio nos mostra que a verdadeira liberdade surge do domínio sobre si mesmo. Quando você consegue estabelecer limites para seus desejos e controlar impulsos que levam ao consumo desnecessário, na prática, está criando uma espécie de fortaleza interna. Essa fortaleza não é uma prisão, mas um espaço de autonomia, onde suas ações são alinhadas com seus valores mais profundos. Como exemplo, imagine alguém que decide restringir seus gastos, não por obrigação, mas por uma convicção de que sua felicidade não depende de bens materiais, mas do controle que exerce sobre suas escolhas. Essa pessoa, ao fazer isso, experimenta uma sensação de liberdade que nenhuma mercadoria pode proporcionar. Nesse sentido, a disciplina, longe de ser uma restrição, torna-se uma ponte para uma liberdade mais autêntica, uma liberdade de não ser escravo dos desejos momentâneos. Por outro lado, é crucial reconhecer as armadilhas que se escondem na busca por controle absoluto sobre tudo ao nosso redor. A ilusão de que podemos dominar todas as variáveis da vida é uma fonte constante de frustração. Aqui, a sabedoria de Marco Aurélio atua como um lembrete de que o maior poder reside na aceitação. Aceitar não significa resignar-se passivamente, mas compreender que há limites além dos quais não temos influência.
Essa compreensão nos liberta da ansiedade de tentar manipular o incontrolável, liberando energia para focar no que realmente podemos transformar: nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas escolhas. Ao aceitar o inesperado, como uma crise financeira súbita ou um revés na carreira, você preserva sua serenidade e mantém o controle sobre sua reação. Assim, a verdadeira força não está em tentar evitar as tempestades, mas em aprender a navegar por elas com equilíbrio e firmeza. Finalmente, é importante perceber que todo esse processo exige uma constante vigilância interior. A facilidade de se deixar envolver por desejos e distrações é grande, especialmente quando enfrentamos dificuldades financeiras. Portanto, cultivar uma rotina de reflexão diária que nos conecte com nossos valores mais profundos é uma ferramenta poderosa. Nesse momento, podemos questionar nossas ações, reafirmar nossa intenção de viver de forma autêntica e fortalecer nosso compromisso com o que realmente importa. Essa prática, que pode parecer simples à primeira vista, na verdade é um exercício de resistência contra a superficialidade e uma oportunidade de reafirmar nossa autonomia. Assim, ao reforçar essa disciplina interna, estamos construindo uma fortaleza invisível, uma resistência silenciosa que nos permite manter o foco no essencial, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E ao fazer isso, descobrimos que a verdadeira riqueza não está na quantidade de dinheiro, mas na profundidade do nosso espírito e na clareza da nossa visão de mundo. Ao contemplar a tessitura dessas ideias, é possível perceber que elas se entrelaçam como fios de uma tapeçaria sutil, formando uma imagem que revela uma compreensão mais profunda do que significa, de fato, viver com autenticidade e equilíbrio diante de uma realidade muitas vezes adversa. Cada reflexão, cada insight, contribui para um entendimento que ultrapassa a simples teoria, uma espécie de mapa interno que orienta a jornada de quem busca liberdade verdadeira, não aquela que depende de circunstâncias externas, mas aquela que nasce do domínio interno, da harmonia entre pensamento, ação e sentimento. Assim como um navegador experiente que aprende a ler as estrelas para seguir seu rumo, quem se aprofunda nesses princípios passa a enxergar além do horizonte imediato, captando sinais sutis de uma força que reside na própria essência, capaz de transformar desafios em oportunidade de crescimento. Invariavelmente, essa síntese nos revela que o verdadeiro poder não está na quantidade de recursos acumulados, na quantidade de bens ou na quantidade de aprovações recebidas, mas na qualidade da postura que adotamos perante a vida. É uma espécie de alquimia silenciosa, onde a mente e o espírito atuam como ingredientes essenciais para a transformação. E neste processo, a aceitação se apresenta não como uma rendição passiva, mas como uma estratégia de resistência inteligente, uma forma de manter-se firme diante do incontrolável, de construir uma fortaleza invisível que protege e fortalece o coração. Essa fortaleza, por sua vez, não é um muro de isolamento, mas um espaço de autonomia emocional, uma fonte de serenidade capaz de irrigar todas as áreas da existência. Ao refletirmos sobre essa jornada, fica claro que o caminho se assemelha a um rio que, ao encontrar obstáculos, não se detém, mas contorna, ajusta seu curso, encontra novas direções. Essa flexibilidade, aliada à firmeza de propósito, revela que a resistência verdadeira se manifesta na capacidade de adaptar-se sem perder a essência. Nesse movimento contínuo, a simplicidade deixa de ser um mero conceito estético para assumir o papel de uma força vital, uma estratégia de sobrevivência e de prosperidade interior. É como se, ao eliminar o excesso, estivéssemos abrindo espaço para que a essência brilhasse com mais intensidade, permitindo que a luz que carregamos dentro de nós ilumine o caminho
mesmo nas noites mais densas. Diante dessa perspectiva, o entendimento de que o controle é uma ilusão começa a se consolidar como uma verdade libertadora. Perceber que a paz não é algo que se conquista por esforço externo, mas uma condição que se cultiva na relação íntima com nossos próprios pensamentos e emoções, transforma a maneira como encaramos os percalços diários. Assim, a sensação de estar à deriva, de não ter controle, se dissolve como névoa ao sol, dando lugar a uma visão mais clara de nossas possibilidades internas. Nesse cenário, o silêncio interior se torna uma âncora poderosa, sustentando-nos mesmo quando as ondas externas ameaçam nos derrubar. Ao juntar esses fragmentos de sabedoria, percebemos que nenhuma peça isolada consegue dar sentido completo ao quebra-cabeça da vida. Somente na união do autoconhecimento, da disciplina, da aceitação e do desapego, podemos vislumbrar uma rota que conduz à liberdade verdadeira. Como uma sinfonia onde cada instrumento contribui para a harmonia final, essas ideias ressoam juntas, criando uma melodia que impulsiona a alma a seguir firme, mesmo diante das tempestades mais intensas. É nesse movimento de integração que se revela a força invisível, capaz de moldar uma existência mais autêntica e resiliente. Refletindo sobre essa trajetória, podemos perceber que tudo converge para uma única essência: a compreensão de que o maior poder reside na nossa capacidade de escolha e de postura diante do que nos acontece. Assim, a vida se apresenta como uma oportunidade constante de prática, de refinamento dessa arte de viver com menos, de aceitar mais e de cultivar uma paz que nenhuma crise externa consegue abalar. E ao consolidar essa visão, o caminho se torna mais nítido, mais acessível, mais alinhado com aquilo que realmente somos, seres capazes de transformar a adversidade em uma fonte inesgotável de força e sabedoria. Nessa jornada de reflexão, fica claro que a verdadeira força não reside na quantidade de recursos que acumulamos ou na ilusão de controle absoluto sobre as circunstâncias externas. Ela está na sua essência mais pura, na capacidade de cultivar uma mente livre de ataduras desnecessárias, de aceitar com coragem aquilo que não podemos mudar e de focar naquilo que realmente pertence a nós. Nossas ações, nossas escolhas, nossa postura diante do mundo. Marco Aurélio, com sua sabedoria milenar, nos ensina que a liberdade genuína nasce do interior, do domínio sobre nossos pensamentos e emoções, e que essa liberdade é a maior riqueza que podemos adquirir, independentemente do que aconteça ao redor. Ao entender que o sofrimento muitas vezes nasce de uma resistência inútil às dificuldades, podemos perceber que aceitar o incontrolável não é um sinal de fraqueza, mas de força verdadeira. Essa aceitação nos liberta do peso de tentar manipular o que está além de nossas mãos, nos devolvendo o poder de decidir como reagir, como pensar e como viver. A vida, com suas tempestades e calmarias, permanece sendo um rio que nos convida a navegar com serenidade, ajustando nossas velas ao vento, sem perder de vista o propósito de manter a alma em paz. Assim, o minimalismo estoico deixa de ser uma simples escolha de simplificação e se torna uma filosofia de resistência, uma arma contra os sofrimentos causados pelo desejo desenfreado e pela ilusão de controle. Essa compreensão nos leva a uma reflexão mais profunda. A liberdade de verdade não é uma condição que se busca lá fora, mas uma conquista que se faz dentro de cada um de nós. Quando nos libertamos do peso de expectativas irreais e do apego às circunstâncias transitórias, descobrimos que o verdadeiro poder está na nossa postura de aceitação, na nossa capacidade de transformar obstáculos em oportunidades de crescimento. Cada desafio financeiro,
Cada crítica, cada momento de dúvida deixam de ser inimigos a serem combatidos para se tornarem professores que nos ensinam sobre a durabilidade da nossa essência. E, ao nos tornarmos mestres da nossa mente, percebemos que o que realmente importa nunca esteve na quantidade de dinheiro que temos, mas na qualidade do que somos capazes de cultivar internamente. A prática dessa filosofia, portanto, não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas uma jornada contínua de autodescoberta e aprimoramento. Cada dia, cada situação difícil ou confortável é uma oportunidade de reafirmar nossa autonomia emocional e de reforçar o compromisso com uma vida mais autêntica. E essa prática de viver com menos, de aceitar mais, de se fortalecer na adversidade, é o que nos permite transcender as limitações impostas pelo mundo exterior. Ela nos revela que a verdadeira riqueza está na serenidade de um espírito que não se deixa abalar pelas tempestades, na clareza de uma mente que sabe distinguir o que é essencial do que é supérfluo. O verdadeiro impacto de tudo isso é uma percepção mais ampla de que somos os arquitetos do nosso próprio destino. Cada escolha, cada atitude, cada pensamento é uma pedra preciosa que construímos no edifício da nossa liberdade interior. Quando compreendemos que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas de uma postura interna, começamos a viver de uma maneira mais consciente, mais coerente e mais plena. Essa realização, por sua vez, nos leva a um estado de paz duradoura, uma paz que não é afetada pelos altos e baixos da vida, porque nasce de uma compreensão profunda de quem realmente somos. E assim, o convite final é para que essa prática comece agora, neste exato momento. Que cada um de nós possa, ao fechar os olhos por um instante, refletir sobre o que realmente importa e perceber que o poder de transformar a própria vida sempre esteve, na disposição de aceitar com coragem, de agir com sabedoria e de viver com autenticidade. Porque, no fim das contas, a maior liberdade que podemos conquistar não é a ausência de problemas, mas a liberdade de não sermos escravos deles. E essa liberdade nasce do reconhecimento de que a verdadeira riqueza não se mede pelo que temos, mas pelo que somos capazes de cultivar dia após dia na quietude do nosso interior. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá!